Pronto, gente, vamos lá? Nessa aula de hoje eu vou trazer alguns exemplos de expressões numéricas calculando com frações, com números decimais, né? Se aparecer aí, ó, eu tenho alguns exemplos aí para você fazer com expressões numéricas, né? Então, quais são as regras, né? Quais são os passos para você resolver uma expressão numérica envolvendo números racionais, né? Que são frações, decimais, qualquer tipo de número racional. Então, gente, ó, passo a passo para você resolver, respeitar a regra da prioridade das operações, né? Qual é a prioridade? Potências e raízes primeiro, né? Ó, potências e raízes primeiro. Depois que você calcula todas as potências e raízes, calcula as multiplicações e divisões, né? Depois que você calcular todas as multiplicações e divisões, calcula as somas e subtrações, tá? Somas e subtrações. A prioridade das operações é essa. Se tiver parênteses, colchetes e chaves, aí você tem que respeitar a prioridade dos sinais de associação. Que é parênteses primeiro, colchete, depois chave, beleza? O que você vai fazer agora? Depois que você respeitar, usando esse aqui, ó, você também tem que entender que quando você tem uma expressão numérica, pode acontecer de você ter que operar o numerador e operar o denominador. Você tem uma fração em que no numerador aparecem operações. Então você vai ter que priorizar as operações no numerador da fração. Tá? É como se fosse um parênteses, né, invisível. Talvez apareça um exemplo aqui pra gente fazer sobre isso, tá? Então vamos começar por esse aqui, gente, ó. Você não pode começar somando, você tem que começar pelo parênteses. Começando aqui pelo parênteses, você tem que fazer MMC dos denominadores para transformar esses dois denominadores num único denominador, né? Ó. Por exemplo, eu não posso simplesmente somar 1 mais 4 e 2 mais 9, não posso. Adição de fração não é assim que faz. Você só pode somar frações se elas tiverem o mesmo denominador. Então aqui, gente, ó, para calcular o parênteses, como o parênteses só tem duas frações para somar, eu vou simplesmente tirar o MMC dos denominadores, para poder transformar essas duas frações em uma só, tá? Então eu vou fazer desse jeito, ó, repete o 4 terços, repete o mais 7 quintos, repete o vezes, o parênteses eu não vou precisar repetir, menos 1 quinto. No lugar do parênteses, eu vou escrever uma única fração, em que o denominador dessa fração é o MMC dos dois denominadores antigos. 2 e 9, o MMC dá 18. E é só multiplicar, tá? Quando é número primo entre si. Agora repete o sinal do meio, o mais. Pega esse MMC, 18, divide embaixo e multiplica em cima. 18 dividido para 2 dá 9. 9 vezes 1 dá 9. 18 dividido para 9 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Vai ficar desse jeito aí, ó. 9 mais 8 naquela fração. Então, como eu falei, ó, se no numerador tem uma operação, calcula essa operação primeiro, tá? Repete tudo. 4 terços mais 7 quintos vezes essa fração aí, ó, repete 18 menos 1 quinto. Então no numerador ficou 9 mais 8. 9 mais 8 dá 17. Beleza? Chegou aqui, gente, ó. Chegou aqui, mais vezes e menos. A prioridade é da multiplicação em cima da adição e da subtração. Então eu tenho que multiplicar primeiro. E como que eu faço essa multiplicação aqui, ó? 7 quintos vezes 17 18avos. Você tem que multiplicar frações. Você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá bom? O 4 terços repete, o sinal de mais repete, o menos repete e 1 quinto repete. Aí você vai fazer 7 vezes 17, né? 17 vezes 7, que dá 7 dá 11, né? 119. Vai ficar uma fração aqui com 119 em cima. E embaixo vai ficar 5 vezes 18, que dá 90. Beleza? Chegou aqui, eu tenho que tirar o MMC dos três denominadores para poder transformar essas três frações numa única fração, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou escrever aqui do lado. O MMC desses três denominadores, do 3, do 90 e do 5, é o próprio 90, sabia? Por que eu sei que o MMC desses três números dá 90? Eu vou explicar e depois vou calcular para justificar essa explicação, tá? Presta atenção. Então, gente, ó. O MMC de 3, 90 e 5 dá o próprio 90, por quê? Porque isso aqui são números múltiplos. 90 é múltiplo de 3 e 90 também é múltiplo de 5, porque termina em 0. O número terminado em 0 é múltiplo de 5. Se você tem números múltiplos, o MMC é o maior deles, tá? Então aqui o maior número dos 3 é o 90, logo ele é o próprio MMC. Mas eu vou fazer aqui na sua frente para você enxergar, ó. 3, 5 e 90. Qual é o MMC? Lembrando que o cálculo do MMC, gente, você divide até tudo ficar igual a 1, tá? Então eu vou dividir aqui por 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1, 5 dividido por 3 não dá, repete. 90 dividido por 3 dá 30. Aí eu continuo dividindo por 3, ó.
1, 5, 30 dividido por 3 dá 10. Não dá mais para dividir por 3? Bora dividir por 2, ó. 1, 5, repete. 10 dividido por 2 dá o próprio 5. Agora eu divido por 5, vai ficar tudo 1, ó. 1, 1, 1. Então multiplica tudo. Bora fazer multiplicação inteligente. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 5 dá 10. 9 vezes 10 realmente dá 90. O que eu faço com esse 90? O MMC você tem que dividir embaixo e multiplicar em cima. Então você vai fazer 90 dividido para 3 e o resultado multiplicar por 4. 90 dividido por 3 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. 90 dividido para 90 dá 1. Então só repete o número lá, o 119. 90 dividido para 5 dá 18. 18 vezes 1 dá o próprio 18. Agora eu vou somar 120 com 119 e o resultado eu vou subtrair 18. Essa vai ser a minha resposta, tá? Então 120 com 119, primeiro eu somo, depois eu subtraio. Vai dar 239. Aí eu faço menos 18. Menos 18 aqui vai dar, ó, 221. Então vai ficar 221 sobre 90. Deixa eu só conferir aqui se essas frações... Porque isso aqui é uma fração com um número muito grande, né? Tá certo, né? Aqui os cálculos. 2, aqui dá 1, beleza. 39, beleza. Antes de eu terminar essa conta, eu sou obrigado a verificar se essa fração ela é irredutível, tá? Se dá para simplificar. Eu acredito que não. Porque 90 só dá para dividir por 2, por 3, por 2, por 3 ou por 5. Agora 221 ele não dá por 2, também não dá por 5. Deixa eu tentar dividir por 3. Se der para dividir por 3, né? Ó, 221 dividido por 3. Se não der para dividir por 3, essa fração já é irredutível, tá? Então, bora fazer aqui a tabuada. 7 vezes 3 dá 21. Subtrai dá 1, desce 1. Realmente dá não, gente. Ó. Tabuada do 3 que dá 11. Essa divisão não é exata, então essa fração ela é irredutível. Se ela é irredutível, acaba a conta aí, beleza? Então tenha isso em mente, gente. Você vai sempre tirar M e C quando for somar ou subtrair. Quando for multiplicação, aí você multiplica, cima, cima, baixo, baixo. Próximo exemplo. Gente, nesse outro exemplo aqui, ó, você tem uma expressão que é só com números inteiros, né? Mas o que mata essa expressão é essa subtração com fração aqui, que você é obrigado a tirar MMC, né? Aí você me pergunta, MMC do quê? Se aqui só tem um denominador? É porque, ó, quando o número ele não tem denominador, é denominador invisível, denominador 1 invisível, tá? Então, gente, ó, vamos calcular agora essa questão aí, dentro desse parênteses, né? Vamos calcular o parênteses, a subtração, tá? Repete tudo, repete o 3, o vezes, a chave, o menos 1 mais 12, vezes o cochete, menos 13 mais 4. E no lugar do parênteses eu vou escrever uma única fração que é o MMC dos denominadores, tá bom? O MMC aqui de 1 e de 3, como 3 é múltiplo de 1, é o próprio 3. 3 dividido para 1 vezes 1, dá 3. Repete o sinal do meio aqui, ó, menos. 3 dividido por 3 dá 1. Repete 1, então. Então vai ficar, ó, 3 menos 1. 3 menos 1 aqui, tá bom? Deixa eu só escrever logo aqui a fração aqui do 4, porque quando eu subtrair, ó, 3 menos 1 vai dar 2. Né? Esse 2 aqui vai multiplicar o 4 e esse 3 aqui vai multiplicar o 1, tá bom? Então, em vez de copiar tudo, deixa eu logo apagar essa subtração aqui, escrever um 2 no lugar, tá? Você entendeu, né? Então, ó, vou apagar aqui, ó, 3 menos 1, e no lugar do 3 menos 1, eu vou escrever simplesmente 1, 2. Aí eu vou multiplicar 2 vezes 4 e 1 vezes 3. Repete tudo. A chave, o menos, o 1, o mais, o 12, o vezes, o cochete, o menos 13. E no lugar dessa fração aqui, eu vou escrever 8 terços, tá? Menos 1, cochete, menos 1, fecha a chave. Então, ó, onde tinha essa multiplicação, eu vou escrever 8 sobre 3, tá? Então, gente, ó, agora vamos calcular o cochete. No cochete, a gente tem 3 frações. Esse 8 terços, o 13 sobre 1 e o 1 sobre 1, né? E o MMC dessas 3 frações é o próprio 3. Tá entendendo? Então, gente, ó, na hora que eu for copiar tudo, 3 vezes a chave, o menos 1, o mais 12 vezes o cochete, no lugar de escrever o cochete, eu vou escrever uma única fração com denominador 3, tá bom? Então, ó, onde tinha um cochete, eu escrevo uma única fração com denominador 3, beleza? Aí do lado do cochete era o menos 1. Menos 1, aí fecha a chave, beleza? Repete o sinal do meio, ó. No cochete tinha um menos na frente do 13, um mais no meio e um menos no final, tá? Vai ficar um menos aqui, um mais aqui e um menos aqui, beleza? Então deixa eu só organizar aqui para ficar bonitinho. Divide embaixo e multiplica em cima. 3 dividido para 1 dá o próprio 3. Vezes 13 dá 39.
Então aqui onde tinha um 13, eu escrevo 39. 3 dividido para 3 dá 1. Repete o 8, então. 3 dividido para 1 dá 3, que multiplica por 1, dá 3 de novo. Beleza? Agora, ó, opera essas contas aqui, ó. Faz essas contas aqui desse numerador, tá? Repete tudo. 3 vezes a chave menos 1 mais 12 vezes. Onde tem essa fração, ó. Onde tem essa fração, calcula aí, ó. 39 de dívida, paga 8, fica 31 de dívida. 31 de dívida com 3, fica 34, né? Fica 34. Menos 34 sobre 3. Pronto, chegou aqui, ó. Deixa eu contar um segredinho aqui pra você. Você teria que multiplicar frações, né? Só que a dica que eu dou, em vez de você multiplicar essas duas frações para ficar uma fração maior, né? 34 vezes 12, né? Negativo. Eu prefiro que você faça o seguinte, ó. Pega esse 3 aqui da fração e simplifica o numerador da outra fração, né? Ó. Né? Simplifica antes de multiplicar para facilitar as contas. Então eu vou fazer 12 dividido por 3. 12 cancela com 3, ó, vai virar 4. Então aqui vai ficar muito mais fácil a conta, porque eu não preciso desse denominador invisível. Esse 12 cancelou esse 3 aqui, ó. Então vai ficar números inteiros, vai ficar mais fácil. O 12 vira 4. Aí 4 mais vezes 34 menos. Vai fazer jogo de sinal, mais com menos. Então aqui, ó, onde tinha 12 vezes menos 34, eu faço mais com menos dando menos, e eu faço 34 vezes 4. Quanto é que dá 34 vezes 4? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3 dá 12, com 1, 13. Vai dar 136. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Repete o 3, a chave, o menos 1, menos 136 e menos 1 de novo. Pronto, é só fazer menos 36, menos 1, menos 1. 3 dívida, soma tudo. Vai ficar 3 vezes menos 138. E para terminar essa conta é só pegar o 138 e multiplicar por 3. 138 vezes 3. Quanto é que dá 138 vezes 3? 8 vezes 3 dá 24. 3 vezes 3 dá 9, com 1 dá 11. 3 vezes 1 dá 3, com 1 dá... 3 vezes 1 dá 3, com 1 dá 4. Então vai ficar menos 414. Beleza? Bem grandona essa conta, hein? Mas o que atrapalhou mais a nossa vida foi aquela fração, 1/3. Beleza? Então, ó, até a próxima quadra. Vamos lá? Pessoal, ó, se você é do 7º ano, eu recomendo você dar uma pausazinha no vídeo, revisar aqueles cálculos que eu fiz, porque eu acho muito difícil que tenha nas suas atividades, nos seus exercícios, questões desse tipo aqui, tá? De você calcular a potência com expoente negativo, tá? É interessante você já no 7º ano, você saber como é que calcula o expoente negativo. Mas, né, assim, enquanto você não tiver nenhuma cobrança em relação a isso, nos exercícios, né, nas provas, você pode ficar descansado, pode pausar o vídeo, pode sair, tá? E ficar de boa. Mas caso você tenha interesse em ver logo como é que calcula, né? Você pode continuar no vídeo. Só que aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá, gente? Porque aqui, ó, você tem fração de frações ainda com expoente negativo. Essa questão aqui vai ser bem exaustiva, tá? Então bora lá calcular como é que faz. Gente, ó, primeira coisa que eu quero que você analise aqui é o seguinte. Aqui você tem números inteiros e frações, mas você tem aquele númerozinho ali, ó, que está atrapalhando a nossa vida. Deixa eu pegar aqui o pincel vermelho. Esse número aqui, ó. Esse número aqui, ele é número decimal. Ele não está combinando com os outros números não, tá? Pelo menos do jeito que tá aí, para fazer potência, expoente menos 2, não é legal não. A minha recomendação é você pegar esse número aí, ó, observação, onde tem menos 0,75, eu quero que você escreva ele na forma de fração, tá? Fração irredutível, beleza? Então, onde tem menos 0,75, eu quero que você escreva, ó, 75 sobre 100. Não, tem que simplificar. Eu vou simplificar em cima e embaixo por 25, né? Porque é o MDC. 75 por 25 dá 3. E 100 por 25 dá 4. Então, apaga aquele 0,75 e escreva essa fração aqui, que vai ser muito melhor, tá? Então, deixa eu apagar aqui e escrever de azul. Beleza? Menos 3 quartos. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Outra coisa que eu quero que você analise, ó, é essa fração aqui, ó. Tá, ó, repara, ó. 3 elevado a menos 1 sobre 4. Esse expoente menos 1, ele não está fora do parênteses, ele está dentro do parênteses. E aí vem a pegadinha. Porque se esse menos 1 estivesse fora do parênteses, você ia calcular igual as outras. Mas esse aqui não está dentro do parênteses, ó. Aliás, não está fora do parênteses. Esse menos 1, ele está dentro do parênteses. Então, meio que esse parênteses é desnecessário. Tá entendendo? Então eu vou apagar, na verdade, eu vou apagar esse parênteses aqui, ó. Esse parênteses aqui não tem necessidade, tá? Então esse 6 aqui eu vou escrever um pouquinho mais em cima,
com denominador 1 invisível. Tá, ó, vou apagar aqui o 6 e escrever um pouquinho mais em cima. E escrever o denominador invisível do 6. Beleza? Bora calcular todas as potências com expoente negativo, tá? Essa aqui não dá para calcular porque tem um negócio grandão aqui que eu tenho que simplificar primeiro. Mas essa aqui eu consigo calcular e essa aqui eu também consigo calcular, tá? Então como que calcula uma potência com expoente negativo? É só você inverter a fração, tá? Então, ó, eu vou copiar tudo e no lugar daquelas frações, naquelas potências com expoente negativo, eu vou escrever as frações invertidas, tá? Ó, presta atenção. Olha como é que fica, ó. Beleza? Vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. 7 vezes, aí a fração invertida, ó. 4, menos 4 terços, né? Menos no meio. 4 terços. Mais 2. Pronto, esqueci nada não? Beleza. Então, ó. Pera, esqueci o 1, né? Expoente 1. Pronto. Então, ó, aquele expoente menos 2, ele virou só 2, porque eu inverti a fração. Aqui, ó, era menos 1, aí ficou só 1. Ó, também eu inverti a fração. Era 3 quartos, ficou 4 terços, tá bom? Então, o expoente negativo serve só para inverter a fração. Agora, o problema que está aqui, ó, nesse 3 elevado a menos 1, é que esse 3 elevado a menos 1, eu não posso inverter essa fração porque não tem um parênteses. Tá entendendo? Então esse 3 aqui é pegadinha. Esse menos 1 aqui eu tenho que inverter somente o 3. Esse 3 ele vira denominador, tá? Só que ele já tem o denominador 4, o que eu faço? Para evitar confusão, eu vou pegar esse 4 aqui e multiplicar, ó. Multiplicar 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. Então é como se eu pegasse esse 4 daqui e escrevesse embaixo do 6 aqui assim, ó. Tá bom? Esse 4 que estava embaixo do 3 vai para debaixo do 6. Por quê? Porque, gente, ó, quando eu for inverter a fração, eu tenho que enxergar aqui, embaixo do 3, o denominador 1 invisível. Aí eu inverto. Aí eu posso inverter quando é 1, porque é como se fosse 1 elevado a menos 1 também. Tá entendendo? Então, para inverter uma fração, para inverter um número sozinho, eu tenho que escrever o 1 em cima. Então, esse 3 aqui, ó, para inverter o expoente negativo, né, menos 1, ele vai ficar 1 sobre 3. Isso aqui é pegadinha, foi mais difícil. Beleza? Desse jeito aqui. Agora, ó, repara, ó, quando você inverte a fração, o expoente negativo menos 1, né, você não precisa escrever esse expoente 1, porque o expoente 1 ele é invisível, tá? Ó. Então aqui eu não escrevo esse expoente 1. Beleza? Então, eu calculei todos os expoentes negativos, não, ainda falta esse aqui, tá? Mas aí, ó, quando eu simplificar isso aqui tudo, é só inverter a fração, tá bom? Expoente menos 1 é só para inverter a fração. Então, beleza, bora calcular agora essa potência aqui, ó. Menos expoente par vira mais. Cancela o menos, vira mais. Faça 4 elevado a 2, faça 3 elevado a 2, tá? Então deixa eu copiar tudo aqui, ó. Parênteses, o 3, o vezes, o menos vira mais, desaparece. 4 elevado a 2 dá 16, 3 elevado a 2 dá 9, tá bom? Mais, repete tudo, 6 quartos vezes 1 terço, menos 4, repete o colchete com expoente negativo. Mais 4. E embaixo eu vou só repetir também. Aliás, esse menos aqui, ó, eu posso fazer jogo de sinal com esse mais aqui, tá? Se eu quiser. Menos com mais dá menos. Mais invisível. Na frente do 7 tem o mais invisível. Mais com menos dá menos. Aí eu repito a fração, ó. 4 terços mais 2. Agora bora multiplicar as frações tudinho, ó. Bora fazer aqui esse 3 com denominador 1 invisível vezes 16 nonos. 6 quartos vezes 1 terços. 7 sobre 1 vezes 4 terços. Beleza? Dica, antes de multiplicar, simplifica a fração. Simplifica 3 com 9, que dá 3 embaixo. Simplifica 6 com 3, que dá 2 em cima. Esse 7 eu não vou poder simplificar, então só multiplica. 7 vezes 4, 1 vezes 3. Então vai ficar assim, gente, ó. Vai ficar, repete o colchete, o 3 cancelou, vai ficar simplesmente 16 sobre 3, mais 2 sobre 4, menos 4. Tudo isso aqui sobre... menos 28 sobre 3, né? Ó, menos 28 sobre 3. Tudo isso mais 2, beleza? Aí elevado a menos 1, mais 4. Beleza. Então, gente, ó, para terminar essa conta aqui, você vai ter que somar e subtrair essas 3 frações aqui em cima, no numerador, e somar, né? No caso, subtrair, porque um deles é menos, essas 2 frações aqui no denominador. Então, para facilitar esse meu cálculo, eu vou dividir o meu problema em numerador e denominador, tá bom? Eu vou separar as contas. Eu vou fazer o cálculo do numerador, aqui separado, e depois eu faço o cálculo do denominador, tá bom? Então, tudo que está ali naquele numerador, daquela fração de frações, eu vou escrever aqui, ó, vai ficar 16 sobre 3,
mais 2 sobre 4, que eu podia simplificar também se eu quisesse, menos 4, tá bom? Então, ó, faça isso que eu falei, simplifica 2 quartos, né? No lugar de 2 quartos, escreva a forma simplificada, né? Que é dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, apaga o 2, vira 1. 4 dividido por 2 dá 2. Aí tira o MMC de 3, de 2 e de 1. Como eles são primos entre si, eu só multiplico. Eu vou fazer 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Repete o sinal do meio. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 16 dá 32. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. 6 dividido por 1 dá o próprio 6, vezes 4 dá 24. Soma aí, ó. 32 com 3 dá 35. 35 menos 24 vai dar 11. Então vai ficar 11 sobre 6. Esse meu numerador vai ficar 11 sobre 6, beleza? Agora bora calcular o denominador. Denominador. Denominador é simplesmente 28 terços mais 2. Que você enxerga um invisível embaixo do 2 e multiplica 3 vezes 1, que dá 3. Repete o sinal do meio, ó. Divide embaixo e multiplica em cima. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 28 dá 28. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2 dá 6. Então aqui, em vez de somar, vai subtrair, porque um deles é menos, ó. Menos e mais, né? Dívida e saldo, você subtrai. Então vai ficar menos 22 sobre 3, que não dá pra simplificar mais. Deixa desse jeito aqui, tá? Então, gente, ó, essa conta aqui vai ficar assim, ó. Repete o colchete, o expoente menos 1, né? Mais 4. Aí naquele colchete, ó, é a fração de frações. O numerador eu calculei, deu 11 sextos. E o denominador eu calculei, deu menos 22 terços, tá? Então como é que eu calculo isso aqui? Você faz a cálculo de fração de frações. E como que calcula fração de frações? Fração de frações, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então vai ficar assim, ó. Onde tem 11 sextos sobre 22 terços, você escreve assim, ó. Deixa eu ver se cabe aqui nesse canto. Você escreve 11 sextos, aí vezes o inverso dessa fração aqui, ó. 3 sobre 22, né? Esse negativo aqui, gente, eu vou colocar na frente da multiplicação, tá? Ó, deixa eu colocar o colchete um pouquinho mais pra lá. Assim, ó. Tá bom? Esse menos aqui do 22 eu vou colocar no meio. Beleza? Menos aqui do 22 eu coloco no meio. Repete a primeira, inverte a segunda para multiplicar. Elevar menos 1 e no final somar mais 4. Beleza? Gente, ó, essa multiplicação aqui é fácil. Você vai simplificar. 11 dá para dividir o 22. 22 dividido por 11 dá 2 embaixo. 6 dá para dividir por 3, ó. 6 dividido por 3 dá 2 embaixo. Tá bom? Vai ficar 2 vezes 2. E em cima vai ficar 1 vezes 1, invisível. Beleza? Então deixa eu escrever aqui, ó, esse cálculo aqui nesse espacinho aqui que eu escrevi com os cálculos eixos, né? Numerador e do denominador. Vamos calcular assim, ó. Vou puxar o cálculo para cá. Esse cálculo é bem grande, hein? Então vai ficar assim, vai ficar dentro do colchete, menos 1 vezes 1 dá 1, né? Ó, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Tudo isso aqui é elevado a menos 1 e no final mais 4. Beleza, gente? Então para acabar essa conta, é só você inverter essa fração, né? Ó, expoente menos 1 serve para você inverter a fração. Então vai ficar menos 4 sobre 1, né? 4 sobre 1, só que denominador 1 invisível. De novo, ó, esse menos prevalece, porque o menos não interfere com o expoente ímpar. O menos do expoente serve só para inverter a fração. 1/4 vai ficar 4 sobre 1, beleza? Aí, ó, esse 1 é invisível, você não precisa escrever. Então a conta fica simplesmente menos 4 mais 4. Que, acreditem, deu 0. Então imagina aí, ó, minha cara de satisfação depois de ter feito esse monte de cálculo e não ter chegado em canto nenhum, literalmente. Ter chegado a nada como resposta. É a vida, né? No próximo quadro eu vou dar um exemplo maior, mais difícil, tá? Mais difícil que isso é possível. Até já. Último exemplo, né? Aí, bichinho. Potência com expoente fracionário. Raiz quadrada de número decimal. Isso aqui vai dar um trabalhozinho, hein, gente? Pois é, se você ainda é do 7º ano, não sei o que você está fazendo aqui. Eu acredito que se você é do 8º ano, também você vai ter dificuldade de entender esse exemplo. Então eu peço que você que é do 8º ano já pode descansar um pouquinho, né? Sair do vídeo. Agora, 9º ano, essa matéria aqui é crucial, tá? Você precisa entender como é que calcula expoente
fracionário, beleza? Então vamos lá, gente, como é que calcula? Por onde que começa, né? Tem tanto cálculo aqui para fazer. Você vai fazer o seguinte. Calcula primeiro todas as potências e raízes que dão para calcular, né? No caso aqui, ó, eu vou calcular essa raiz cúbica aqui é fácil, essa potência aqui, essa aqui e essa aqui. O resto nada eu consigo calcular, ó. Essa raiz aqui eu não consigo calcular porque tem que somar primeiro. Essa raiz aqui eu não posso calcular a raiz de número decimal sem antes transformar esse número decimal em fração, tá? Então bora fazer o seguinte, ó. No lugar dessa raiz cúbica, eu apago e escrevo a resposta. Raiz cúbica de 125, por acaso, é 5. 2 elevado a 4 dá 16. 3 elevado a 2 dá 9. 2 elevado a 3 dá 8. Gente, ó, dentro dessa raiz, eu só não consegui calcular essa raiz porque tinha uma soma dentro dela. Bora calcular logo essa soma, ó. 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. Beleza? Então, o que eu faço agora? Agora eu vou calcular os parênteses, né? Esse aqui, ó, essa soma dentro dessa raiz aqui também eu posso calcular, tá? 16 mais 9 dá 25. Mas primeiro bora calcular todos os parênteses, tá? Esse parênteses aqui. Outra coisa, na próxima linha de cálculo, deixa eu também aproveitar, além de calcular os parênteses, bora aproveitar para transformar esse número decimal em fração, tá, gente? Porque, ó, raiz quadrada de número decimal tem que transformar em fração. E também não é coerente você fazer um cálculo de frações com um número decimal no meio. Então eu peço para você pegar esse número decimal e transformar em fração, tá bom? Então na linha de baixo vai ficar assim, gente, ó. Uma fraçãozona bem grandona, o colchete, 6 nonos, o parênteses que eu vou calcular, beleza? Vezes esse 0,5 eu vou escrever na forma de fração. Fração irredutível dá 1 sobre 2, né? Para quem não sabe, 0,5 é 5 sobre 10, que simplificando fica 1 sobre 2, beleza? Tudo isso aqui é elevado a expoente 1/2. Depois divisão por parênteses. Esse parênteses aqui, para calcular eu tenho que tirar MMC dos denominadores, né? Então deixa eu escrever logo um tração aqui. Tração, a gente tem que estar elevado a 1/2, então tem que escrever o parênteses mesmo assim. 1/2 mais raiz de 5, fecho o colchete. E embaixo vai ficar assim, ó, raiz de 25, né? 16 mais 9 dá 25. Dividido por 8, 8 dividido por 8, que dá 1. Vai ficar 1 invisível aqui. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 quintos. 2 quintos não, 2,5. 2,5 é o mesmo princípio, gente, ó. 25 sobre 10, que simplificando dá 5 sobre 2, beleza? Então vai ficar raiz quadrada de 5 sobre 2. Raiz quadrada de 5 sobre 2, beleza? Então, ó, 10 mais 5 dá 15. Nesse parênteses é simplesmente 15. Nesse outro aqui eu vou ter que tirar o MMC. De 2, de 3, de 6 e de 1. Como o 6, o maior número, é múltiplo de 2, é múltiplo de 3 e é múltiplo de 1, ele é o próprio MMC. Então repete o sinal do meio, que é tudo mais. Divide embaixo e multiplica em cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 5 dá 10. 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 5 dá 5. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1 dá 30. Desse jeito aí, gente. Então, ó, bora calcular aqui o seguinte, ó. Lembra desse 8 dividido por 8 que eu falei que dava 1? Então apaga 8 dividido por 8 e escreve 1 no lugar dele. Mas repara também que 1 é denominador invisível, eu não precisava escrever esse 1. Tá? Outra coisa, aqui ó, em vez de você escrever raiz quadrada de 5 sobre 2, escreva raiz de 5 sobre a raiz de 2. Porque raiz quadrada de uma fração é fração das raízes. Tá? Então aqui, em vez de escrever raiz de 5 sobre 2, eu vou escrever raiz de 5 sobre a raiz de 2. Aqui, ó, quem é atento já sabe que vai cancelar a raiz de 2. Beleza? Então, gente, ó, bora simplificar. Aqui soma, aqui simplifica, tá? Ó, eu vou simplificar, deixa eu pensar. Simplificar, deixa eu ver como é que eu posso fazer. Simplifica esse 6 aqui com 9. 6 dividido por... Não, melhor. Simplifica esse 6 com esse 2. Ó, 6 com 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí esse 3 eu simplifico com 9. 3 dividido por 9 dá 3. Beleza? Aí esse 3 aqui, gente, esse 3 aqui eu simplifico 15. Beleza? Ó, 15 dividido por 3 dá 5. Fazendo isso eu cancelo praticamente tudo. Vai ficar 5 vezes 1, que é 5. Então, ó, o primeiro colchete vai dar simplesmente 5 elevado a 1 sobre 2. Beleza?
Aí dividido por, no outro cochete, bora ver como é que fica. Vai ficar assim, gente, ó. 3 mais 10, 3 mais 10 dá 13, com 5, 18, 18 com 30 dá 48. 48 dividido para 6. Tudo isso elevado a 1 sobre 2. 1 elevado a 1 meio. Mais raiz de 5, fecha o cochete. Agora bora olhar no denominador, como é que fica? Raiz quadrada de 25 sobre 1. Raiz quadrada de 25 é o próprio 5. 5 sobre 1 invisível. Repete esse menos. Ai, ai. Raiz de 2 vezes raiz de 5 vezes sobre raiz de 2. Ó, como eu falei, vai cancelar. Né? Você está multiplicando uma coisa em cima e está dividindo embaixo. Né? Cancela, fica simplesmente a raiz de 5. Repara que as coisas, os cálculos estão caminhando direitinho, né? Estão caminhando bem. Eu estou até achando legal aí. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Essa divisão aqui com esse cochete, velho. Não vai dar para somar o raiz de 5. Quanto é que dá, gente? 48 dividido por 6. Essa divisão ela é exata, tá? 48 dividido por 6, tabuada de quanto dá 48? Deixa eu ver aqui. 8, né? 48 dá 8. Essa divisão aqui, ó, 48 por 6, 48 dividido por 6 dá o próprio 8. E 8 não vai dar para calcular. Gente, ó, olha como é que vai ficar esse negócio aqui. 5 elevado ao meio, expoente fracionário. Expoente fracionário no caso, virar raiz. E como é que é 1 sobre 2, vai virar raiz quadrada. Isso aqui, gente, nada mais é do que raiz de 5. Vai ficar raiz de 5 dividido pelo cochete. No cochete vai ficar raiz de 8. Raiz de 8 mais a raiz de 5. Tudo isso aqui dividido por 1 menos a raiz de 5. Tá ficando complicado esse cálculo aqui. Primeiro que eu tenho que racionalizar esse denominador. Eu não posso deixar 5 menos 5 desse jeito aqui não. Tá? Também aqui, ó, raiz de 8 mais raiz de 5, eu tenho que fazer divisão, né? Vai virar fração. Né? Eu podia até escrever logo aqui se eu quisesse. Deixa eu escrever assim, ó. Raiz de 5 dividido por isso aqui, né? É como se... Tenta imaginar assim comigo, ó. Essa raiz de 5 é como se fosse o numerador de uma fração. Isso aqui é como se fosse o numerador. E esse cochete inteiro é o denominador, tá? Então, se eu pego essa divisão e transformo numa fração, essa fração vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu apago ele daqui, apago o sinal da divisão, apago o cochete, né? E vai ficar mais ou menos assim, ó. Raiz de 5 no numerador, beleza? Esse aqui é mais complicado, né? Ó, vai ficar fração de frações, em que a fração de cima é raiz de 5 sobre 8, raiz de 8 mais raiz de 5, e a fração de baixo é 5 menos a raiz de 5 sobre 1. Aí você vai fazer cálculo de fração de frações. Cálculo de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá, né? Deixa eu apagar aqui em cima para fazer logo esse cálculo nessa lousa aqui mesmo. Deixa eu apagar aqui, ó. Acompanha, tá? Por favor. Acompanha, porque esse cálculo aqui está bem extenso e eu tô achando bom apagar. Vai, vou ficar assim, ó. Repete a primeira fração, raiz de 5 sobre raiz de 8 mais raiz de 5 e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 5 menos a raiz de 5. Aqui para multiplicar, gente, eu vou ter que colocar parênteses. 1 vezes a raiz de 5 é a própria raiz de 5. Agora essa aqui de baixo, multiplicar, né? Vamos multiplicar assim, ó. Fazendo chuveirão. Raiz de 5 vezes 5, raiz de 8 vezes 5, quer dizer, raiz de 8 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes 5, raiz de 5 vezes a raiz de 5. Bora lá. Vai ficar assim, ó. Em cima fica simplesmente a raiz de 5 e embaixo, raiz de 8 vezes 5 dá 5 raiz de 8. Raiz de 8 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 40. Raiz de 5 vezes 5 dá 5 raiz de 5. E raiz de 5 vezes 5, raiz de 5 de novo, dá o próprio 5 porque simplifica a raiz. Raiz de 40 você tem que simplificar, né? Raiz de 40 você fatora. 40 fatorado, ó, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 2 dá... e por 5 dá 1. Esse não... Ixi, gente. Vai ficar 2 vezes 2, vai ficar um 2 fora da raiz. Fica um 2 fora da raiz. Então aqui repete o 5 raiz de 8, esse raiz de 40 vira 2 raiz de 10. 2 raiz de 10. Pronto, desse jeito aí. Infelizmente, chegar aqui você teria que racionalizar esse denominador. Esse denominador aqui vai dar muito trabalho para racionalizar. Pronto, então eu vou decidir gravar de novo o finalzinho dessa questão, tá? Porque senão ia ficar muito complicado daquele jeito que estava. Para finalizar essa questão, você tinha que fazer essa fração vezes essa fração aqui, né? Ó, fração com denominadores com raiz no denominador.
Então, como eu falei, você tinha que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Só que essas duas frações aqui, se eu multiplicar do jeito que está aí, o denominador ele vai ficar muito extenso, vai ficar muito complicado e para racionalizar é mais difícil. Então eu decidi racionalizar antes de multiplicar. Né? Como é que racionaliza essas duas frações? Né? Multiplica em cima e embaixo pelo denominador conjugado. Certo? Ó, raiz de 8 menos a raiz de 5. Aqui, ó, vou multiplicar pela 5 mais a raiz de 5. Em cima também. Certo? Aí vai ficar mais fácil, quer ver? Vai ficar assim, ó. Essa fração, essa fração vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 8, que dá raiz de 40, menos raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá só 5. E essa aqui, ó, vai dar raiz de 8 vezes raiz de 8, que é a raiz de 40. Aliás, raiz de 64, que é o próprio 8, vezes raiz de 8 vezes raiz de 5, ó, menos raiz de 8 vezes raiz de 5, que é raiz de 40. 5 vezes raiz de 8 dá raiz de 40, que vai cancelar. E raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25, que cancela, fica só 5. Então vai ficar raiz de 40 menos 5 sobre 8 menos 5, que dá 3. Já essa aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes 1, raiz de 5 vezes 1. E aqui vai ficar 5 vezes 5 é 25. 5 vezes raiz de 5 vai dar 5 raiz de 5 positivo, com 5 raiz de 5 negativo vai cancelar. Aí menos com mais, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25, que é o próprio 5. Né? Estou racionalizando aqui, multiplicar pelo conjugado vai ficar simplesmente o quadrado de cada um deles. Vai ficar 5 mais raiz de 5 sobre 20. Para terminar essa conta é só multiplicar, né? Agora as duas frações, essa aqui e essa aqui. Vai ficar uma multiplicação bem mais fácil, ó. Resposta. Vai ficar uma multiplicação bem mais fácil porque eu vou estar multiplicando duas raízes, duas frações com denominadores inteiros. Né? Ó, raiz de 40 menos 5 vezes 3 sobre 3 vezes raiz de 5, 5 mais raiz de 5 sobre 20. Isso aqui vai ficar simplesmente 60 embaixo, né? E em cima vai ficar 5 raiz de 40 mais 40 vezes 5 vai dar raiz de 200, menos 25, menos 5 raiz de 5. Beleza? Para terminar essa conta, vamos ter que simplificar esses radicais, né? Aqui, por exemplo, onde tem raiz de 40, você tem que simplificar, né? Lembra qual é a forma fatorada? Ó? Por 2, por 2, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Não, o 2 sai da raiz, vai ficar o 2 fora da raiz e 2 vezes 5 dentro da raiz. Vai ficar 5 vezes 2 e dentro da raiz vai ficar só o 2 e o 5, que dá 10. Aí mais raiz de 200, ó, bora fatorar também, ó. 200. Raiz de 200 vai ficar 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Né? Aí o 5 vai sair da raiz, o 2 vai sair da raiz. Vai ficar 5 vezes 2 fora da raiz, que dá 10, e vai sobrar um 2 dentro da raiz. Raiz de 2. Menos 25, menos 5 raiz de 5. Tudo isso aqui sobre 60. Beleza? Para terminar essa conta, gente, eu recomendo você dividir tudo por 5. Dividir tudo por 5. Dividir em cima e embaixo, né? Em todos os termos. Porque quando você divide por 5 aqui cancela. Aqui vira 2. Né? Ó, vai ficar 2 raiz de 10. Mais 2 raiz de 2. Menos 25 dividido por 5 dá 5. 5, ó, cancela. Vai ficar só raiz de 5. Tudo isso aqui sobre 60 dividido por 5, que dá 12. Pronto. Essa aqui é a resposta simplificada, né? Essa resposta aqui, eu acredito que é melhor do que aquela outra que eu obtive, porque nela o denominador é racional, né? O denominador é inteiro, melhor do que você representar o denominador com radicais, tá bom? Pronto, a gente vai encerrar com isso aqui. Essa questão foi bem extensa, foi bem complicada, deu uma cansada. Mas é isso, tá, gente? Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.